Diga para o irmão que está do seu lado hoje: Jesus vai pegar você nessa noite. E você nunca mais será o mesmo. Você crê nisso? Então glorifica a Deus aí, crente. Aleluia. Amém, gente? Vamos estar trazendo uma explicação aí sobre o Yom Kippur. Talvez algumas pessoas não saibam referente a essa data. Celebrado nos dias aí 1 e 2 de outubro, onde há nós vamos estar falando a respeito aqui, né, dessas coisas aqui, mas algumas pessoas não vão entender de imediato, mas eu vou tentar explicar aqui de uma forma onde todos entendam. É algo ao qual você precisa ter conhecimento a respeito disso, pois vai te trazer uma edificação espiritual muito forte. Para aqueles que desejam realmente ter um crescimento espiritual sobre a sua vida, você vai ter essa chave sobre a sua vida, de fato. No Yom Kippur, nos dias 1 e 2 de outubro, grava essa data, 1 e 2 de outubro, vai haver um portal aberto nessa data. Existem portais no mundo espiritual onde poucas pessoas sabem a respeito disso. Em muitos lugares não é ministrado, não é falado a respeito dessas coisas. Diga por quê? Diga por quê? Alguns lugares são referidos como religiosidade. Eu refiro como religiosidade por conta de não querer acerca desses assuntos, porque é um conteúdo muito pesado. Só para vocês terem noção, em lugares onde eu já trouxe até minhas explicações como essa, o meu pastor, já falecido, o apóstolo Drogovic, falava muito a respeito dessas explicações, e eu acabei aprendendo a respeito disso e usufruí dessa chave. E eu vou contar uma das experiências que houve através dessa chave, dessa dimensão que se abre nesses dias 1 e 2 de outubro. Meu Deus, está forte. Continua assim, está forte. Nós vamos estar falando um pouquinho de datas e horários. Grave isso também. Existem datas e horários específicos ao qual o homem estabeleceu sobre a terra. Existem datas comemorativas ao qual Deus estabeleceu no seu calendário. Nós temos aí o calendário judaico, que na verdade é o calendário original de Deus de fato, e tem o calendário gregoriano, no caso que é o nosso, né? No caso nós se referimos muito a essas datas por quê? Porque isso mexe com todo o planeta Terra, não é somente em Israel, mas sim no mundo inteiro. Para aqueles que sabem dessas chaves, realmente irão usufruir disso. Oséias 4,6 diz o seguinte: o meu povo tem sido destruído porque lhes falta o conhecimento, certo? Uma vez que você adquire o conhecimento, você desfruta do resultado. Amém, gente? Você desfruta do resultado. Se você não conhece, você não desfruta. Mas se você conhece, você passa a usufruir de tudo que o Evangelho tem para proporcionar para você. Aleluia? Aleluia, gente. Eu digo o seguinte, que realmente uma vez quando você descobre como funciona, você desfruta do resultado. E eu já quero perguntar aqui rapidinho, quer ver? Eu tô curioso aqui, gente. Vocês estão muito sérios. Amém, gente? Dá um sorriso aí. Dá um sorriso. Vocês não são crentes? Os frutos do Espírito é alegria. Amém, gente? Você decide ser alegre. Jesus, na verdade, ele não implanta ou quer obrigar você a ficar alegre. Você decide ser alegre, amém, gente? Estou vendo que vocês estão muito sérios, alguns são cabulosos. Estou sentindo intenções de coração de pessoas aí, né? Fala assim, meu Deus, esse rapaz tão jovem, né? Gente, há uma jornada aí, o pastor Alex conhece também, né? Já teve lá no Ministério do Comando Águia. Foram 5 anos, diga 5 anos. Foram 5 anos de aprendizado. Pensa num cara aleluiado, cara, que largou tudo. Largou faculdade, largou emprego, largou a família, amigos, para ir viver do Evangelho. Pelo simples convite de um homem chamado apóstolo Ronaldo Drogovic. Participei de 3 eventos lá em Curitiba. No evento do Ministério Comando Águia. Na terceira vez que eu fui participar do evento, ele me chamou num canto e disse: o Espírito Santo falou para você vir morar aqui na base. Mas vai ser decisão sua se você querer vir ou não. Eu falei, cara, é assim, eu tenho família, tenho emprego, tenho tudo, eu tenho que largar tudo. E aí você já se lembra daquela música, perderam tudo com amor e com alegria. E foi uma das maiores decisões e escolhas da minha vida, de fato. Foram 5 anos bem investidos na minha vida. De fato, eu não posso reclamar de tudo que eu aprendi, do que eu usufruí. Gente, é uma bagagem espiritual que misericórdia.
Eu digo assim que eu não me importo muito com pessoas que dizem assim, eu tenho 40, eu tenho 30, 50 anos de ministério, mas intimidade com Deus não tem nenhum. É verdade? É verdade ou não é? Já ouvi de várias pessoas que dizem o seguinte, pessoas, para vocês terem noção, eu dou mentoria, né, faço mentoria, crescimento espiritual, falando sobre dons, poder e autoridade, o pastor estava lá junto também, né, participando, treinando pastores, líderes, fominhas, para vocês terem noção, né? Para vocês terem noção por conta do peso dessa bagagem de conhecimento, né, de você adquirindo de fato e você usufruindo tudo isso e repassando para as pessoas que desejarem receber disso também. Meu Deus. Oi, bicho cheio. Está forte. E lá nesse ministério, largando tudo. Meu Deus, cheguei em casa, tá gravando? Deixa eu ver se tá gravando ali. Ainda bem que não está público, né? Não, mas fala mal, ainda bem que não está público, mas depois eu faço os recortes. Chegando em casa, tendo que sair lá devendo para casa. Meu Deus, em casa, que importa os pais. Meus pais, daquele nível religioso assim, viram o outro ministério de uma águia e falaram que era tudo satânico. Falaram, meu Deus, tudo satânico, você vai ficar preso lá, vocês não vão te soltar mais lá, você vai ficar preso. Eu falei, não é bem assim. Aí mostrei os vídeos nas curas, batismo do Espírito Santo, e a parede assim cheia de nada, né? O pastor Alex foi lá, a parede cheia de moleta, parafernália, de um monte de uma galera que é curada lá e fica as coisas lá na parede pendurada. Né? Então os sinais são visíveis, ó. Por quê? Porque esses pastores lá são aleluiados, de fato. Gastaram 1000 dias em uma cabana, lá em Maringá, buscando com excelência os dons do Espírito Santo. Gastaram 1000 dias em uma cabana, presos em uma cabana por decisão própria, para receber o que ninguém tinha sobre si, os dons do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Ficaram 1000 dias lá, diga 1000 dias. 1000 dias. Ficaram em uma cabana, comendo miojo, tendo que ficar suportando as tarântulas lá dentro, a aranha todo tamanho, né, lá dentro. Uma cabaninha pequenininha, assim, um quadradinho. Colocaram lá uns bichos, lá, ficaram lá, levaram até uma banda lá para dentro, levaram mesa de som, teclado, bateria. Ficaram lá durante 1000 dias. Eu não participei desse tempo, mas eu sou das histórias. Né? E foi de lá onde foi gerado esse ministério do Comando Águia, de fato. Nasceu de lá dessa cabana, debaixo de oração, jejum, clamor e sacrifício. Pessoas que buscam por um ministério, ou até mesmo por um alto nível, né, de manifestações sobre a sua vida, pessoas que desejam, né, orar e ver pessoas sendo curadas. Quem aqui já orou por cura? Quem aqui já orou por cura? Deixa eu ver. Já orou por cura? Orar por cura? Quem aqui tem um desejo de orar por cura? De impor as suas mãos sobre os enfermos e ver eles serem curados? Quem tem um desejo disso? Essas pessoas aqui, gente. Amém. Tá bom. E eu falo isso aqui porque eu não vou perder tempo com pessoas que não querem, né, gente? Eu perco tempo com pessoas famintas, de fato. Eu não perco tempo, de verdade. Eu não fui chamado, de verdade, para perder tempo com pessoas que não têm interesse, de verdade. Aqueles que têm interesse, eles já vêm na frente, já se jogando, eu quero, já vem correndo, já é o primeiro da fila, vocês têm noção. Os pastores, de fato, tem conferências que já foram participar para receber de uma unção, de uma imposição de mãos, que eles eram os primeiros da fila, cara. Eles eram os primeiros. Enquanto as pessoas estavam pensando em chegar lá, eles já estavam na frente da cadeira, os primeiros da fila. Nem as faxineiras que estavam lá ainda, as faxineiras que estavam lá limpando, elas perguntavam, o que você está fazendo aqui? Eles falavam, a gente quer ser o primeiro, para receber já a porção da sobre a nossa vida. Ou seja, então isso demonstra fome e sede. Diga fome e sede. Fome e sede são as características mais fortes de uma pessoa que quer receber algo da parte de Deus. As pessoas que não querem, de fato, não irão receber. Aquelas que têm fome e sede demonstram isso. De verdade, demonstram isso. Geralmente são aquelas que são as primeiras da fila, geralmente são aquelas que vêm correndo, né, falar assim, ora por mim, eu quero receber desse manto aí, as pessoas que entendem, né, vêm correndo e tudo mais. Ou seja, então a fome e sede vai declarar, de fato, aquilo que virá sobre a sua vida. Se você quer receber dessa porção dobrada, por isso que eu fiquei falando aqui, até mesmo no começo, né, na oração, para as pessoas que estão aqui abrir o seu coração. Por quê? Porque quando nós abrimos os nossos corações, o nosso coração, de fato, nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Amém? Só deixa só mais um pouquinho latinho, só, mais um pouquinho latinho. Eu gosto, cara, quando tem um fundinho assim para se concentrar, meu Deus, já sinto já a unção descer, o calabassu. É bom demais, gente. É bom demais. A unção
unção já desce. Eu queria estar falando um pouquinho depois sobre isso aqui, sobre a unção espiritual. Amém, gente? Eu queria falar sobre isso aqui também, porque todo lugar que eu vou assim mesmo, eu sou expulso. Diga expulso. Por quê? Sabe por quê? Por causa do tempo. Cara, é muito ensino, cara. É muita informação. E você começa a passar, as pessoas querem mais, e você começa a sentir intenção no coração das pessoas. E é muito conteúdo, cara, muito conteúdo. De fato, quando a pessoa recebe esse conteúdo, a pessoa começa a explodir por dentro, a pessoa, meu Deus, eu nunca ouvi falar isso aqui. E a pessoa começa a experimentar daquilo. E eu queria estar falando um pouquinho a respeito da unção também. Vou estar falando a respeito dos calendários, a respeito das datas, tudo mais, né? Mas eu queria falar um pouquinho da unção também, a respeito da unção. O que essa unção vai causar sobre a sua vida? Uma vez que essa unção foi confiada sobre a sua vida, o que ela vai causar sobre você? Amém, gente? Vamos lá. Números proféticos. Você vai ver que a Bíblia descreve e diz muito a respeito de números e datas. Ou seja, você vai ver que a Bíblia refere muito nas datas, ou nos números, né? Número 3, número 6, número 9 e número 12. Ou às 3 horas da tarde. Diga por quê. Porque nesses números específicos, abrem-se portais específicos. Tem muitas pessoas que já não estão entendendo nada aqui, cara. Eu já estou sentindo isso, já. Pessoas estão pensando assim, entendendo o que ele está falando de portal, coisas pessoas que nunca ouviram falar nisso. Você vai entender, tem um pouquinho de calma. Tem pessoas aqui que já sabem um pouquinho a respeito disso, mas tem aquelas que não sabem. Por favor, eu só peço uma coisa: abra o seu coração para você aprender sobre isso aqui. Porque uma vez que você aprender sobre isso aqui, cara, principalmente, diga principalmente, eu falo para vocês repetir para as pessoas prestarem atenção. Por quê? Porque na distração você pode perder as chaves que vão ser liberadas aqui, de verdade. Você pode perder as chaves que vão ser liberadas aqui. São chaves para vocês terem noção. Tem gente que paga na mentoria para aprender esse tipo de conteúdo aqui, para vocês terem noção. Por quê? Porque dons espirituais, unção, não se cobra. Não se cobra isso. Mas ensino sim. Por quê? Porque você gastou o seu tempo, você gastou suas lágrimas, renúncia, para você obter daquele ensino. Cara, foram horas e horas de você estudar. Para mim foram 5 anos, de fato. Foram 5 anos gastados para ter todo esse material aqui, que inclusive quem sabe a respeito disso não repassa. Não repassa, cara. Não passa para ninguém isso aqui. Porque uma vez que você descobre isso aqui, cara, você mergulha. Você mergulha em atmosferas tão profundas que, meu Deus, é tremendo demais. Vamos lá. Você vai ver versículos chaves, assim como Jesus quando estava na cruz, quando era 6 horas da tarde, ou seja, a terceira hora do dia, também 6 horas da tarde, aonde ele se entregou, né, o seu corpo se entregou. E tem pessoas que às vezes lêem esses textos, né, ou vêem nessas comparações de ver ali pelo fato do horário e tudo mais, e as pessoas não percebem que realmente existe um códigozinho, uma chave ali oculta, escondida, que passa desapercebido para muitas pessoas. Eu fiz uma oração aqui antes no começo, pedindo para o Senhor, prepara os ouvidos das pessoas para receber desse conteúdo. Tem pessoas aqui, eu vou falar isso aqui, tem pessoas aqui que não estão preparadas para receber esse conteúdo. Por quê? Por causa do Espírito. O Espírito não está preparado para receber isso aqui, porque a bagagem é pesada isso aqui de fato. Tem pessoas aqui que estão só acostumadas só na fila da bênção. Meu Deus, eu vou na fila da bênção, receber minha bênção, muito da vitória, aleluia. Mas tem muitas pessoas aqui que não estão acostumadas com isso aqui. Não estão acostumadas. Sinto muito, mas de verdade não estão. Eu estou sentindo aqui intenções de coração de pessoa já a virar, assim, chegar a virar o coração, assim. A pessoa pensar, meu Deus, está dando um bug aqui. Mas se acalma aí, crente, você vai entender. E uma vez que você entender aqui, você vai usufruir do resultado que vai acontecer sobre a sua vida. Vamos lá. Yom Kippur, dia 1 e 2 de outubro. Nessas datas, geralmente mudam, né, as datas. Eu até peguei aqui, né, dos anos também, 2023, 24, 25, 26 e 27. Né, as datas elas vão mudando conforme o calendário de Israel. 24 de setembro e 25 de setembro. Isso em 2023. Para 2026, agora é dia 1 e 2 de outubro, nesse ano, 2025. Próximo ano vai ser dia 20 de setembro e 21 de setembro, ou seja, muda as datas por conta do calendário israelense. Ou seja, datas específicas ao qual o próprio Deus estabeleceu sobre a terra para que esses portais se abrissem, para que a pessoa recebesse uma porção dourada. Por que você acha? Vou só pegar essa chave aqui para falar aqui, quer ver? Quem pegar, pegou, gente, dessas chaves aqui. Eu vejo que tem algumas pessoas aí anotando, e tem aquelas pessoas que estão só desapercebidas aí, só olhando, né? Pensando, meu Deus, o que ele vai falar, né?
Vamos lá, gente. Por que você acha que Jesus disse aos seus discípulos: vão até Jerusalém para que do alto sejais revestidos de... Por que foi no dia de Pentecostes? Diga por quê. Por quê? Diga por quê. Diga por quê, gente. Vocês têm que estar conectados aqui comigo. De fato, vocês têm que estar conectados. Senão vocês vão perder. Eu estou falando sério. Tem pessoas que no momento como esse, com distração, as pessoas perdem. E se você estiver atento aqui, você vai usufruir. Uma vez que você executar essas chaves aqui, você nunca mais será o mesmo. De verdade. Escute isso. Eu já vou falar de algumas experiências que ocorreram debaixo dessa chave aqui, desse código de Yom Kippur, na minha vida e na vida de muitas mais pessoas. Vocês vão ver. Espera aí. Amém, sim. Amém. Vamos lá. Data de Yom Kippur. Deixa eu voltar aqui. Dia de Pentecostes, vamos lá. Celebração do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Por quê? 50 dias depois da Páscoa. A data celebrativa a qual o próprio Deus estabeleceu. Ou seja, quando o próprio Deus estabelece datas na Bíblia, não é por acaso. Algo acontece nessa data em específico. E existem também datas ao qual o próprio homem estabeleceu. E aí é que vai pegar aqui para muitas pessoas. Quer ver? Você vai ver que no calendário, no nosso calendário, você vai perceber que tem muitas datas ao qual são os feriados. Amém, gente? Preste atenção aqui, por favor. Preste atenção aqui. De verdade. Não se distraia. Você vai perceber que o nosso calendário tem muitas datas, ao qual nós temos datas de feriados, que a maioria dos brasileiros amam. Porque aquele feriado fala, aleluia, hoje eu vou poder dormir até mais tarde, principalmente quando chove aquela chuvinha, né? Aleluia, né, gente? Meu Deus, coisa boa ser crente. E nessas datas específicas foi o próprio homem que estabeleceu, não foi Deus que estabeleceu essas datas no calendário gregoriano, que é o nosso calendário no caso. Então você vai ver que existem certas datas específicas. Vamos lá, vou pegar umas aqui só para você ter uma noção. Algumas pessoas conhecem também, né, de datas e tudo mais. Vamos lá, dia 2 de novembro, dia dos finados. Cara, pensa nos dias piores mesmo, né, o dia dos finados. Halloween, dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, dos piores dias. Diga por quê? Ai, meu Deus. Agora não é bom, cara. Agora eu senti que eu estou desconectando. Vamos lá, gente. Agora eu estou desconectando. Vamos lá. Quem está na sua Bíblia? Não tá? Tá bom. Só escute, então, grave isso aí. Mas se você tiver, se você quiser anotar, amém, gente? Vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 3. Efésios capítulo 6, versículo 3. Bom, agora que eu vi, obrigado, hein? Quem trouxe o copo de água? Faça um pedido depois, tá? Todo aquele que leva um copo de água ao profeta receberá galardão de... pô, tá ligado, tá vendo? Eu faço isso, gente. Todas aquelas pessoas que honram, filhos da honra. Todo aquele que honra recebe honra também. Todo aquele que serve também é servido. Amém, gente? Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia. O que é esse dia mau? O que é esse dia mau? São essas datas que eu acabei de falar aqui. Dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, dia dos finados, Halloween. Halloween, cara, uma das piores datas. De verdade, uma das piores datas. Ao ponto de até mesmo eu ficar com medo de sair na rua. Diga por quê? Por conta do nível de opressão espiritual. E tem muitas pessoas que não sabem disso, cara. Cara, é raro você ouvir isso aqui numa igreja e pessoas falarem a respeito desse assunto aqui, tá? Amém. É raro você ouvir pastores ou líderes falarem a respeito desse assunto aqui. Cara, isso aqui é muito difícil. Isso que a gente está em poucas pessoas aqui. Tem seminários ou eventos ao qual lota, cara. Dá 500 pessoas ou bem mais por conta desses ensinos, a respeito desses ensinos. Pessoas que têm fome e sede acerca desses ensinos aqui. Por quê? Por conta da blindagem e por conta da proteção. Você aprende a se proteger, a se blindar. Você blinda a sua vida, a sua casa e a sua família. Nesses dias específicos. Porque é um dia mau. Ou seja, nesse dia, eu vou falar bem declaradamente aqui. Eu falei aqui que existem as datas ao qual Deus estabelece. Deus estabelece datas específicas ao qual portais são abertos, também, gente? Ao qual até mesmo o portal foi aberto. Sigam uma passagem ao qual você conhece.
falando a respeito de Jacó. Jacó, certa vez, vou contar rapidinho isso aqui para nós. Deixa eu ver que horas são. 8h47, hein? Quem me dá 15 minutos aí, gente? Quem me dá 15 minutos? Quem me dá 15 minutos? Quem me dá 15 minutos, gente? 15 minutinhos, mas tudo bem. Deixa eu ver, levanta a mão. 15 minutos, ó, 15. Amém. Deixa eu fazer a soma aqui rapidinho. Amém, vai dar uns 50 minutos, bem mais ainda, amém, gente? Nunca acredite num pregador quando ele diz que vai terminar, tá, gente? Nunca acredite nisso. Nunca acredite nisso, gente, quando o pregador diz que está quase acabando. Amanhã é sábado, gente. Pega glória a Deus. Aleluia. Aleluia, que amanhã é sábado, amanhã você pode se pensar. Aleluia, gente. Amanhã você não precisa se preocupar com o trabalho. Sem alguns, né? Amém, gente. Vamos lá. Jacó. Isaac, filho de Abraão. Amém, gente? Isaac, filho de Abraão. Isaac, filho de Abraão. Abraão, sendo do escolhido de Deus. Amém, gente? A maioria aqui do povo conhece a história. Amém, gente? Amém? Todos conhecem a história aqui em relação a Abraão. Para mim não entrar no texto, senão vai ficar muito extenso. Abraão, sendo escolhido de Deus, tinha o seu filho da promessa, chamado Isaac. Tinha Isaac e Ismael, mas o filho da promessa era Isaac. Amém, gente? E Isaac, ficando mais velho, né, teve seus filhos, que foram dois, Jacó e Esaú. Aconteceu uma situação a qual muitas pessoas conhecem, que era o processo da primogenitura. Que era o quê? A bênção. Ou seja, o pai, o sacerdote da família, abençoava o filho mais velho. O filho mais velho, primogênito da família. Eu poderia entrar nesse assunto aqui para falar sobre a autoridade que o primogênito, o filho mais velho, tem. Se as pessoas soubessem, cara, da autoridade que o primogênito, essa aqui, ó, minha noiva, ela é primogênita, ela carrega uma autoridade. Pensa, cara, uma autoridade que os primogênitos carregam. São quantos irmãos? São quantos irmãos? Você já falaram? 4, né? E ela é mais velha, primogênita. Ela carrega uma autoridade no mundo espiritual. Só para vocês terem noção, com a autoridade do primogênito, ele consegue descer até no inferno e revogar tudo que a geração passada gastou com pecados. Tem pessoas que não sabem disso, cara. É uma oração que você faz. Você literalmente desce em espírito lá no inferno e você pega tudo que sua geração gastou lá atrás, com pornografia, mentira, roubo, tudo. E você, aniquila tudo. Na autoridade da primogenitura. Mas isso aqui é assunto para mais. É só para dar uma água na boca, só para você saber. Uma das coisas, sim. É só uma das coisas para você ficar com uma água na boca, assim, para você saber. Tem pessoas que dizem, se conectar aqui, meu Deus, que forte isso. Isso é uma das coisas, tem muito mais além do que isso. Amém, gente? E literalmente, você vai em espírito mesmo. Você faz uma oração, de fato, você é arrebatado em espírito. Você está lá no seu quartinho de oração, deitado na sua cama, você faz uma oração, o teu espírito, sai do seu corpo. Você fica no corpo ali deitadinho, seu corpo deitado, pode vir uma pessoa beliscar você, fazer o que quiser, você não vai sentir mais nada. Porque o seu espírito saiu do corpo e foi nas regiões celestiais ou no inferno. Se você fizer sua oração específica, o Senhor literalmente pega o anjo que caminha perto de você. A Bíblia diz que todo aquele que teme ao Senhor, no mínimo, tem um anjo que caminha ao seu redor. Diga, um anjo que fica ao seu redor, ou seja, um anjo que está ali perto de você. Ou seja, uma oração que você faz, Deus concede a esse anjo que pegue você e leve você dessas regiões de cativeiro. Ou seja, lugares onde a tua geração gastou ali com pecados, pornografia, mentira, um monte de coisa. E você vai lá e você pega tudo isso. Você vai lá, confronta Satanás e você diz, eu sou o primogênito da família, eu tenho autoridade, eu quero tudo. Eu quero tudo. E você vai pegar tudo e você, aniquila tudo e volta. Ou seja, isso é uma das autoridades que o primogênito tem. Mas eu não vou entrar muito aqui assunto, porque senão vai estender muito aqui. Deixa eu falar rapidinho de Isaac aqui. Vamos lá. Isaac, sendo o filho mais novo, Esaú era o filho mais velho, ou seja, o primogênito. Ele tinha realmente a função de receber da primogenitura do seu pai Isaac. Amém, gente? Ou seja, Isaac iria ministrar sobre Esaú, não sobre Jacó. Jacó era o filho mais novo, Esaú era o filho mais velho. O que aconteceu aí? Isaac, na sua velhice, estava cego. Com dificuldade para enxergar. Amém, sim. E ele, na sua velhice, pediu um guisado, dizendo, meu filho Esaú, eu quero um guisado, para que a minha alma se alegre, para que eu possa lhe abençoar. Isaac, já velho de idade, quase cego, praticamente não conseguia enxergar, fez esse pedido para Esaú.
Um guisado, para quem não sabe, é um cervo, né? Como se fosse uma picanha, uma baçúria, né, gente? Aquela picanha gordurinha, aquela picanha assim com aquela coquinha gelada, né? Um guisado, saboroso, amém, gente? Só para dar umas contraídas, porque vocês estão muito sérios, gente. Dá uma risadinha aí, eu tô vendo que o povo tá muito sério. Amém, gente? Então é aquele churrasco, né? Aquele churrasco que todo mundo ama no final de semana. E Isaac estava com vontade de comer um guisado, né? E foi lá e pediu para o seu filho Esaú, né? Ir lá fazer uma caçada, os não servem lá para montar um guisado para que ele comesse e a alma dele se alegrasse. A alma dele se alegrasse. Pega isso aqui, a alma se alegrar. Porque eu vou falar a respeito disso aqui. A unção ela é movida através da intenção do coração. Diga, intenção do coração. Intenção do coração. A unção não é movida através de palavras, não é movida através de profecia e nem através de decretos. É através de intenção do coração. Ou seja, se uma pessoa estiver feliz, a unção se move muito rápido. Se essa pessoa estiver triste ou magoada, ou até mesmo com raiva, quem carrega dessa unção, cara, a gente vai falar um pouquinho disso aqui para que todos tenham conhecimento aqui. Quem carrega dessa unção sobre a sua vida, e eu vou trazer exemplos bíblicos para pessoas não fecharem o seu coração aqui, para que todos entendam, né, gente? A unção é o bem mais precioso de Deus. Deus ama mais a sua unção que a própria alma do ser humano. Tem pessoas que não sabem isso aqui. Deus ama mais a unção do Espírito Santo do que a própria vida do ser humano. Por quê? A unção é o bem mais precioso de Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Isso nos mostra o amor de Deus, tá bem, gente? Isso nos mostra o amor de Deus. Agora, certa vez, Jesus estava expulsando um demônio. Lembrei disso agora. Eu ia usar outro versículo, mas o Espírito Santo me fez lembrar desse aqui, ó. Certa vez, Jesus estava expulsando um demônio. E os fariseus chegaram para Jesus e disseram o seguinte: ele expulsa o demônio pelo príncipe dos demônios, Beelzebul. Jesus, opa, de mim vocês podem falar, vai ser perdoado. Do Pai vocês podem falar, vai ser perdoado. Mas do Espírito Santo ninguém fala um dia, porque não lhe será perdoado. Isso que os fariseus nem estavam falando da pessoa do Espírito Santo. Eles estavam falando do poder que Jesus estava usando para expulsar aquele demônio. Pegou? Eles estavam falando do poder que Jesus estava usando para expulsar aquele demônio. E Jesus, na hora, conectado, fundido com o Espírito Santo como um só, sentiu a tristeza do Espírito. O Espírito Santo se alegra. O Espírito Santo se entristece. Se entristece. E uma vez que você gera essa intimidade, essa comunhão com o Espírito Santo, você se funde com Ele, você se torna um só. Você se torna um só com Ele. Literalmente, quando você está no ambiente falando de Jesus, pregando de Jesus, e uma pessoa do nada, às vezes ali uma manifestação que ocorreu, a pessoa cai assim no poder que ocorre isso, embriaguez do Espírito, a pessoa fica embriagada, chapadona que eu chamo isso. Não embriaguez com o vinho, qual causa devassidão, mas seja cheio do Espírito Santo, também, gente. E embriaguez do Espírito. Às vezes rola manifestações como essa que a pessoa caiu pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque a nossa carne não suporta o poder de Deus. Amém, gente? Posso trazer versículos chaves aqui falando a respeito de manifestações que houve, onde o poder de Deus veio tão forte, onde nem os sacerdotes do Antigo Testamento suportaram cair no chão. A glória de Deus invadiu o tabernáculo, encheu, e os sacerdotes não aguentaram cair todos no chão, porque não aguentaram o peso da glória de Deus. A nossa carne não suporta. A presença de Deus, nós sentimos ela através de sentimentos, emoções. Amém, gente? Quando a presença de Deus enche o local, você vai ver pessoas chorando, você vai ver pessoas até mesmo correndo, pulando, se alegrando no Espírito. Por quê? Porque isso é a presença de Deus sobre o ambiente. Agora o poder de Deus não, o poder de Deus é na carne. Você sente na carne, literalmente você sente na carne. Você já ouviu falar nas Escrituras como diz, a respeito do Antigo Testamento, dizendo o seguinte: e a mão do Senhor veio sobre o profeta Ezequiel, ou a mão do Senhor veio sobre Jeremias, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Você já ouviu isso, sim ou não? Já ouviu isso? Sabe o que significa isso? A unção descendo sobre o profeta ou a profetisa. Você literalmente vai sentir a unção descendo sobre você. Quem aqui já sentiu aquele arrepio? Quando você está no ambiente, tá vendo? Quando você está naquele ambiente tão gostoso, esse fundinho agora, você se conecta rapidinho com o Senhor e ó, a unção desce. E você sente
aquele arrepio. Aquele arrepio, tem muitas pessoas que dizem: meu Deus, estou sentindo a presença de Deus. Na verdade, não é presença. É o derramamento da unção que você está sentindo vindo sobre você. E é desse derramamento, quando desce sobre você, que você está apto, diga apto, para impor as mãos sobre os enfermos e ver as curas sendo realizadas. É quando você sente esse arrepio vindo sobre você. Esse arrepio desce sobre você, a unção vem sobre você. Eu vou pegar, amém, Senhor. Vou pegar aqui o versículo. Amém, Senhor. Abra comigo aí. 2 Reis 3 e 15. Rapidinho. 2 Reis 3 e 15. Reis 3 e 15. Tá forte, né? Até bem que eu um pouquinho. Tá gostoso, né, gente? Esse ambiente, né? Gente, hoje é uma noite de ensino. Aleluia, gente. Hoje é uma noite de ensino. Tá vendo? Peguei uma galera aí que já ficou pensando já. Mas esse rapaz, não vê quem vai falar aí. Peguei uma galera. Eu senti isso, tá, gente? Não vou responder não, porque eu senti isso, tá? Teve alguns aqui dentro que pensaram isso, tá? O Espírito Santo me permitiu, eu senti aí intenções de corações, tá? De algumas pessoas aí que pensaram. Ele conhece a idade, o que ele vai falar, né? O que ele vai falar, né? Algumas pessoas já abriram o coração agora, quando os ensinos. Vamos lá, gente. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Deixa eu pegar aqui comigo. Amém, então. No entanto, Eliseu dizendo isso. No entanto, trazei-me agora um tocador de harpa, ou seja, um tangedor. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu. Mais uma vez, escute isso, que isso aqui é a chave, cara. No entanto, trazei-me, algumas traduções dizem trazei-me um tangedor. Tangedor aqui, ó. Trazei-me um tangedor. E no momento que o tangedor começar a tocar, a mão do Senhor virá sobre mim e eu profetizarei. Ou seja, chamar Eliseu para profetizar. E Eliseu não profetizou até sentir a mão do Senhor vindo sobre ele. Ou seja, o que significa essa mão do Senhor? A unção do Espírito Santo descendo sobre ele. Se você ir no seu quartinho de oração e você ficar trancado lá dentro durante horas, sem nenhum fundo, sem uma música, você vai conseguir sentir a presença de Deus? Não vai. De verdade, você não vai. Você vai se distrair com barulhos, o cachorro vai latir, moto barulhento vai passar, dá um like para considerar aquele ouvido deles, né? Aqueles barulhentos. Você vai ficar com raiva, vai se estressar e você não vai conseguir sentir nada. Amém, gente? Ou seja, mas quando você coloca um louvor, um fundo, você se concentra, fecha os olhos e você sente aquele arrepio, você sente a unção descendo sobre você, até mesmo como arrepio, como formigamento, como choque elétrico. Tem pessoas que vão sentir isso aqui hoje, me diz o Senhor. Amém, Senhor? Tem pessoas que vão sentir isso hoje pela primeira vez por conta da sua fome e sede. Por conta da sua fome e sede, tem pessoas que vão sentir pela primeira vez ondas de eletricidade. Cara, isso aqui é um dos níveis mais fortes, de fato, que você vai sentir na sua vida. Lembra aquele trecho onde Jesus diz o seguinte: aquele que crer em mim, nas minhas palavras, rios de águas vivas fluirão sobre si. Quem lembra? Aquele que crer em mim, nas minhas palavras, rios de águas vivas fluirão sobre si. O que significa esses rios de águas vivas? Naquele tempo não tinha eletricidade. Não tinha eletricidade. Não tinha energia. Hoje, se você pegar um fio descascado aqui e botar a mão, você vai sentir uma lambada, certo? Você vai voar para trás da lambada que você vai levar. Por quê? Porque você vai sentir o seu corpo energizado, ou seja, vai passar correntes elétricas sobre o seu corpo. E você vai sentir isso, porque você está tocando no chão. Agora, imagina você não tocar em nada. Só pelo simples fato de você fazer isso aqui, ó. E a unção desce. A unção desce de você e você sente a eletricidade sobre o seu corpo, ao ponto de você sentir a percorrendo dentro de você, e você até mesmo ouvir ondas de eletricidade assim, ó, dentro do seu corpo, ondas de eletricidade dentro do seu corpo fluindo. E quando você sente isso, meu irmão, pensa nos níveis aonde você chega em Deus por conta dessa unção que você sente. Diga assim pro seu irmão: existem estágios. Existem estágios ao qual você sente. Primeiro as pessoas sentem, normalmente tem pessoas que sentem arrepio, depois passa por formigamento, depois tem pessoas que sentem como um calor no corpo. Calor
Isso é muito da sua cultura. Tem umas escrituras onde você vê que não foi em todos os lugares que Jesus curou pessoas. Você vai ver isso. Que existiam lugares onde o Senhor era tão a incredulidade das pessoas. Incredulidade, diga incredulidade. A incredulidade faz com que o ambiente fique totalmente barrado. Totalmente barrado. Pensa nos lugares onde eu tive que ir, cara, que o Senhor me mandou ir lá. E eu me lasquei, cara, para fazer com que o céu se abrisse. Pensa. Vocês têm noção? Em ambientes onde tinha algumas pessoas que estavam acostumadas a ver sinais como esse, assim, de manifestações. Só que quem estava dirigindo lá o culto naquele dia era o pastor. Pastor, assim, loja da igreja, pastor. E beleza, cheguei lá para ministrar e tudo mais. Orou por mim, passou autoridade, é importante isso. O anjo da igreja chegar sobre você e orar sobre você, passando autoridade. Eu te entrego a autoridade da igreja para você ministrar, para você fluir, né? Da maneira como o Espírito Santo quer te usar. E isso é uma chave tremenda. Amém, gente? Isso aqui é legal isso. Por exemplo, o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja aqui? Pastora? Anitta. Se a pastora Anitta estivesse aqui e me passasse a autoridade da igreja, vou dar um exemplo, ela colocasse a mão sobre minha cabeça e falasse assim: Senhor, eu passo toda a autoridade sacerdotal como pastora anja dessa igreja sobre a vida desse moço, para ele ministrar da forma como tem o Espírito que ele agir através dele. Sabe o que acontece? Toda a autoridade que está sobre a vida dela passa sobre mim. O que vai acontecer? Eu vou sentir a intenção do coração de cada um de vocês. Pegou? Eu vou sentir a intenção do coração de cada um de vocês. Cada um de vocês que está debaixo da cobertura dela, eu vou sentir a intenção do coração de vocês. Pegou? Eu vou pegar a intenção, vou sentir a intenção do coração de cada um de vocês. Eu vou sentir se vocês gerarem raiva contra mim. Eu vou sentir se vocês ficarem com sono. Eu vou sentir até mesmo se vocês sentirem vontade de ir no banheiro. Diga aleluia. Está vendo como é forte isso? Agora, se chegar no final da administração e eu não devolver a autoridade para a pastora, sabe o que vai acontecer? Eu vou voltar para minha casa e todo o sentimento da igreja inteirinha vai junto comigo. E eu não quero sentir esse peso, cara. Porque só quem é pastor sabe que realmente para lidar com o é terrível, cara. É terrível. E isso não cuide de pessoas ainda por através de smartphone, né? Pessoas de longe, em outros lugares aí do Brasil aí. Eu não tenho igreja física ainda, né? Mas cuido de várias pessoas ao redor aí, treinando pessoas, cuidando de pessoas. Mas quem tem igreja tem esse sentimento gerar, ou seja, também sentir isso, intenções das pessoas que estão no ambiente da sua igreja. Se você é pastor, se você é líder, você passa a sentir isso. E isso é forte. Isso aqui é forte. Chega no final da administração, chega até na pastora e devolve a autoridade para ela, dizendo: eu te devolvo toda a autoridade que você me confiou aqui nesse momento. E ó, sai de você e passa para ela novamente. Isso aqui para alguns parece ser uma loucura, mas de verdade, quando Deus começar a pegar você, meu irmão, minha irmã, começar a te levar aqui, ó, começar a te impulsionar para que você seja enviado, meu irmão, minha irmã, você vai ver o que vai acontecer com você. Tudo isso que eu estou falando vai fazer sentido para você um dia. Talvez agora seja eu que esteja aqui falando e você que esteja me ouvindo. Amanhã ou depois é você que estará ensinando outras pessoas. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia! Aleluia, Senhor. Está falando aqui sobre a mão do Senhor que veio sobre Eliseu. Eliseu pediu um tangedor para que ele pudesse profetizar. Eliseu não iria profetizar primeiro sem antes sentir essa unção descer sobre ele. E realmente ele só profetizou quando a unção desceu sobre ele, ele sentiu a mão do Senhor vindo sobre ele. Diga aleluia. E a mão do Senhor veio sobre Eliseu, ou seja, a unção desceu e encheu ele. Você vai ver textos, assim como diz também, texto aonde diz também, Marcos capítulo 7, versículo 34, Marcos 7, capítulo 7, versículo 34. Então voltou os olhos para o céu. Jesus fez isso. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo, aqui, deixa eu ver aqui, ó. Depois levantando os olhos para o céu, com um profundo, diga, suspiro, ordenou Efatá, que quer dizer abre. Agora eu te pergunto, por que ele se inspirou? Por que ele se inspirou? Ó, sugando a unção do Espírito Santo.
Santo. Você está vendo como isso é forte? Não falei aqui a mão do Senhor vem sobre o profeta? Isso é o significado lá. Por que você acha que Jesus fez aqui? O próprio Senhor Jesus fez isso. Suspirou, levantando seus olhos no céu, cuspiu na boca de um outro e colocou seus dedos no ouvido dele. Olhando para o céu com um profundo suspiro, ordenou dizendo Efatá, que quer dizer abre-te. Ou seja, ó, livre acesso. Sugou a unção desceu, ministrou, a cura aconteceu. Você está entendendo como funciona? Você está entendendo como funciona? Macetes e chaves onde você encontra nas Escrituras. Tem muitas pessoas, que eu sei disso, que leem direto, cara, lê direto. Isso nas Escrituras e a pessoa não entende, não sabe como funciona. E aí vem um aleluiado, pega um aleluiado, joga assim que as pessoas olham e não dão nada. E aí quando começa a falar, as pessoas, meu Deus do céu, como é que ele sabe de tudo isso? E aí as pessoas passam também, as pessoas passam. Cara, é legal demais, cara. Uma vez que você entende isso, relacionado a isso aqui, cara, de você sugar a unção, isso ali, ó, de você suspirar e conseguir sugar essa unção para dentro de você, você sentir como rios de águas vivas fluindo dentro de você passa a vivenciar experiências com Deus que você nunca experimentou. Por isso que eu falei aqui de pessoas que têm 20, 30, 50 anos de ministério, mas tempo com Deus, a experiência não tiver nenhuma. Diga por quê? Porque a chave está baseada na unção do Espírito Santo. Não está relacionada com religiosidade ou quanto de tempo de oração que você tem, mas sim está baseada na unção do Espírito Santo. Uma vez que você entende, cara, que você passa a usufruir disso ali, de suspirar e sentir essa unção descendo sobre você. Eu poderia falar aqui rapidinho, né, a respeito do livre acesso. Né, existem formas de como você praticar isso no seu quartinho de oração, de você colocar assim um fundo, se concentrar. Tá legal aí? Tá legal aí também? Qualquer coisa eu vou falar para um fundo, né? Você é cansado. De você colocar um fundo no seu quarto, você se concentrar, você fechar os seus olhos, se colocar na posição como de uma criança, se colocar numa posição de uma... Amém, Senhor. Eu vou falar. Mais um versículo que o Senhor está pedindo para me falar, eu vou falar. Amém, Senhor. Quem é que conhece sobre a história de Sansão? Amém, gente? Vocês conhecem a história de Sansão? A história de Sansão, você vai ver que Sansão, quando o poder de Deus vinha sobre ele, escute isso aqui, porque esse aqui vai ser chave agora, vai ser cereja do bolo. Quem pegar, pegou, de verdade. Sansão, quando a unção do Espírito Santo, ou seja, a mão do Senhor vinha sobre ele, pensa no cara que era arrogante. Pensa no cara que era arrogante. Por quê? Porque a unção vinha sobre ele e a força vinha. Não tinha um homem que conseguia segurar aquele homem, por conta da extrema força que ele tinha, através da unção do Espírito Santo. Pensa no cara que matou mais de 1000 homens com uma queixada de um jumento. Sinceramente, no nosso tempo, seria capaz de um homem conseguir fazer isso no seu estado natural? Óbvio que não, não conseguiria. Malemar com uma arma, né? Com uma arma, você não vai dar conta de fazer isso com as balas e tudo mais. Imagina com uma queixada de jumento, você matar mais de 1000 homens, cara. E um homem chamado Sansão conseguiu fazer isso através da unção do Espírito Santo. Por quê? Porque a unção te traz capacidades celestiais. As mesmas coisas que arcanjos. Escute isso aqui, porque isso aqui é chave. Eu não estou brincando isso aqui é sério, cara. Isso aqui é sério. As mesmas capacidades que arcanjos têm para guerrear no mundo espiritual são concedidas a você, uma vez que você recebe essa unção. Quando essa unção é recaída sobre você, você recebe. Mesmas capacidades. Você vai ver que a Bíblia... Nossa, senti a unção descer muito forte agora. Muito forte mesmo. Tem pessoas que estão abrindo o seu coração agora. Tem pessoas que estão abrindo o seu coração. Tem pessoas que estão entendendo aqui agora. Você vai ver situações na Bíblia onde ocorreu de um homem chamado Filipe que foi transladado. Diga transladado. Filipe foi transladado. O corpo e tudo. Tem pessoas que leem esse texto, mas nunca imaginaram assim, cara, já imaginou isso acontecendo comigo? Já imaginou? E não queira pedir isso para Deus, tá? Tem muitas pessoas que já querem pedir, Senhor, me dá isso, Senhor, que eu vou poder viajar sem pensar pagar avião, né? Não vou precisar pagar avião nada. Imagina você fechar os olhos e ó, tô lá no Chile, né? Tô lá na Argentina, tô lá nos Estados Unidos, só de fechar o olho e pá. Não é bem assim que funciona. Uma vez que Deus te concede isso, diga, é para a missão. É para a missão. Imagina Deus te entregar, cara, te confiar com uma autoridade dessa, assim como foi confiado para Filipe, que estava lá ensinando o eunuco, que não sabia o que estava escrito nas Escrituras. Filipe chegou lá, fez ele compreender e tudo mais. No que ele completou a missão, o Espírito Santo veio sobre ele, ó, levou ele de Gaza a Azul.
você for calcular a longura, cara, é que nem de uma cidade para outra. De uma cidade para outra. Imagina, cara, uma pessoa ser arrebatada sem ser transladada. Eu já vi de testemunhos que ocorreu, até mesmo com os meus pastores, que ocorreu isso com um carro. Eles estavam viajando de carro, fecharam os olhos na rodovia, pediram ao Senhor, de olho fechado, orando, porque a gasolina estava acabando, eles precisavam chegar aqui no posto, fecharam os olhos, oraram. Na hora que eles fecharam os olhos e começaram de novo a dirigir, eles chegaram na cidade transladados. Eles não sabem explicar como isso aconteceu. Foi transladado do carro e tudo. Queira você acreditar ou não, mas tem isso até marcado até mesmo no carro. Isso. Tem marcado e registrado isso pelo celular também. Registrado isso. Eles não sabem como explicar como houve aquilo. O carro simplesmente transladou de um lugar para o outro. E isso acontece? Acontece. Se você buscar, isso vem sobre você, isso acontece. Isso não aconteceu somente com Filipe, aconteceu com Elias. Com Elias ocorreu isso também. Elias, escute isso, gente. Elias, após subir aos céus e a sua capa recaiu sobre Eliseu, escute isso. Elias subiu ao céu, a sua capa recaiu sobre Eliseu, ou seja, a capa, o manto dobrado recaiu sobre Eliseu. Amém, Senhor. E Eliseu subiu ao céu. E Eliseu depois desceu do monte, pegou o manto de Elias e bateu nas águas. E as águas se dividiram de um lado para o outro. E Eliseu diz: aonde está o Deus de Elias? E lá estava um grupo de profetas. E disseram: verdadeiramente o espírito de Elias está sobre Eliseu. E aí, olha o que acontece aqui, cara. Eliseu vai lá, chega nesse grupinho de profetas. E o grupo de profetas chegaram para Eliseu e disseram bem assim: ó, Elias, deixa que alguns desses homens fortes vá procurar pelo teu Senhor. Olha o que eles falaram. Há de ser que o Espírito do Senhor o transportou ou o levou para alguns montes, lançou para alguns montes. Cara, você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar isso? Elias, cara, caminhando assim do nada lá em Israel, do nada, o cara transportou, caiu lá no monte. Ou saiu do monte, caiu lá em Israel. Você já imaginou isso? Fechar o olho e cair em outro lugar? Imagina! Imagina pessoas que querem pedir isso para Deus. Você pediu isso para Deus, você está lá naquele churrasco em família e de repente o Espírito Santo fala para você assim: filho ou filha, eu quero que você vá em tal país porque lá vai acontecer um acidente com uma criança. E eu não quero que essa criança parta. Eu quero que você entre no banheiro, feche a porta porque eu quero te levar até lá. Já imaginou? Tem pessoas que já deu um bug agora falando: opa, você está me entendendo? Por quê? Porque isso é concedido para missões. Missões. Deus envia pessoas. Se você estiver disposto a querer receber isso, meu querido irmão, querida irmã, de fato você nunca mais será o mesmo. Tem pessoas aqui que já estão meio cansadinhos, já que finaliza, né? Já estão tintinhos aqui já. Mas eu estou vendo, gente, que de fato tem um povo faminto que querem realmente ser enviado, amém, gente? Se você querer ser enviado, essas coisas realmente vão ser favoráveis para você. Por onde você passar, amém, gente? Amém, vou perguntar aqui. Tem uma pessoa aqui com uma... Pode continuar. Continue isso. Dor na coluna também aqui, ó. Cadê você? Tem uma pessoa que está com uma dor na coluna também aqui, ó. É você? Vem aqui rapidinho. Pode vir aqui também, pastor Alex. Fica aqui perto. Você consegue fazer alguma menção? O que fazer assim? Pode sim. Você está vendo dessa forma aqui como eu falei para ele ficar? Eles vão prestar atenção. A cura vai acontecer. Vai acontecer. Se isso escreveu é porque ele vai curar. A unção do Espírito Santo já está aqui. Já. Agora vocês vão presenciar a cura acontecendo. Ao vivo. Por que eu mandei ele ficar desse jeito aqui? Ó? Nós somos corpo, alma e espírito. Amém? Paz, quão grande paz é quando eu vou dormir e ouço os seus passos. Jesus, tu és meu tesouro. Toda a riqueza desta vida não se compara a ti.
Jesus, tu és meu tesouro.